Olá, nós vamos complementar ou adicionar algumas informações relacionadas ao escopo do projeto. Nós vimos que o escopo ele traz de forma resumida toda a concepção do projeto com as suas principais informações. Mas tem algo que nós precisamos dar um destaque, que é a chamada estrutura analítica do projeto. Essa estrutura analítica do projeto procura demonstrar de uma maneira visual como esse projeto deve se decompor. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Devemos lembrar que caso a estruturação desse projeto se dê através do detalhamento das chamadas entregas que o projeto irá demandar, nós usamos uma ferramenta chamada de Work Breakdown Structure, WBS ou EAP, que em português é a estrutura analítica do projeto. Caso a estruturação se dê através do detalhamento do produto que o projeto irá entregar, essa ferramenta chama-se Product Breakdown Structure, PBS, conhecida, portanto, como estrutura analítica do produto. De uma maneira usual, nós falamos muito na estrutura analítica do projeto, mas na prática, a maioria das empresas acabam trabalhando com a estrutura analítica do produto. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas estruturas. Para gerenciarmos efetivamente um produto, necessitamos conhecer corretamente o produto, que pode ser um bem ou serviço, que pretendemos criar através do trabalho, conhecendo cada componente do produto em questão. Um recurso muito utilizado é representar tais componentes por uma figura conhecida como EAP, a estrutura analítica do projeto. Nela, o projeto é dividido em elementos que servem de base à definição do trabalho a ser realizado para atingir os objetivos do produto. Portanto, a estrutura analítica do projeto, ou WBS, como é mais conhecida, são ferramentas complementares que ajudam a execução de um projeto de forma eficaz e organizada. A EAP é uma ferramenta visual que permite a estruturação de um projeto de forma simples, visual e contém todo o trabalho necessário para a conclusão do projeto. É muito parecido, como a gente pode observar, com um organograma. Por exemplo, aqui nós temos um projeto que é a construção de uma casa. Quando pensamos nesse projeto, construção de uma casa, temos que decompô-lo em partes que, ao se somarem, irão formar esse projeto como um todo. Por exemplo, quando pensamos então no projeto de construção de uma casa, devemos lembrar que isso envolve o piso, as paredes, telhado e acabamento. Ao fazer essa decomposição e colocando dessa forma figurada aqui, já começamos a ter uma noção do que é essa estrutura analítica do projeto. Quando falamos em analítico, estamos falando em detalhes. A estrutura analítica do projeto também pode ser conhecida por outros nomes, entre os quais destacamos EAT, Estrutura Analítica do Trabalho, EDT, Estrutura de Decomposição do Trabalho, EPT, Estrutura de Partição do Trabalho, o WBS, que já falamos, Work Breakdown Structure, EET, Estrutura de Elementos do Trabalho, e o WES, Work Element Structure. A EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que é o termo mais utilizado, nada mais é do que a partição ou divisão dos objetivos do projeto em seus objetivos componentes, que provê um modelo de produto final que define completamente o projeto. Como eu falei, decompomos em partes e ao juntarmos essas partes nós temos o produto ou projeto ou o serviço de forma completa. Esse modelo poderá ser usado como uma base em torno da qual o projeto é gerenciado, relatando progressos e situações dos esforços de engenharia, projeto e construção,
alocação de recursos, estimativas de custos, atividades de suprimento, etc. A EAP pode conter qualquer número de níveis de partição, ou seja, subdivisões, ou de desdobramento, não se devendo, entretanto, passar de 6 níveis. O grau de detalhamento torna-se muito grande e dificulta a visualização do projeto, sendo 4 o número recomendável de níveis. Portanto, podemos ter aí entre 4 e 6, não ultrapassando 6, como o número de níveis que devemos apresentar nessa estrutura analítica. Mais do que isso, temos um detalhamento muito completo que dificulta a sua visualização. A participação do projeto é feita segundo elementos decorrentes do tipo de projeto, podendo, por exemplo, obedecer à sequência mostrada na tabela. Então, essa tabela nós temos aqui um exemplo de 6 níveis, veja aí, nível 1, 2, 3, 4, 5. Nessa tabela temos, portanto, 5 níveis, conforme podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, onde o primeiro nível é o projeto todo, a parte superior. Aqui nós temos os elementos usuais do projeto, do produto, do processo ou do serviço. Ou seja, nesse primeiro nível, nós temos uma ideia geral do que é mostrado, se é um projeto, se é um produto, se é um processo ou um serviço. A seguir, temos uma divisão desse primeiro nível, que chamamos de subdivisão maior, que é formada, portanto, por sistema ou atividade primária. O sistema ou atividade primária vai ajudar, portanto, a decompor o primeiro nível. É uma divisão ou subdivisão do primeiro nível. Sendo que o nível 3 nós chamamos de subdivisão menor, que por sua vez é uma subdivisão do nível 2, onde temos aqui subsistema ou atividade secundária. No nível 4 temos componentes ou tarefas. Esses componentes ou tarefas referem-se ao subnível anterior, no caso 3, e é formado por componentes maiores ou tarefas. E por último, temos aqui subcomponentes ou tarefas, que vai ser uma subdivisão do nível anterior, formada, portanto, por componentes menores, partes ou subtarefas. Assim, há uma decomposição de cada um desse nível no nível seguinte, apresentando uma maior quantidade de detalhes. Portanto, podemos dizer que em um projeto para implementação de uma instalação industrial, por exemplo, se poderia ter a seguinte EAP em 4 níveis, usando os componentes físicos do projeto. O primeiro nível seria com relação à área física de uma instalação industrial, então a planta onde essa instalação será instalada. O segundo nível é o item principal. Terceiro, um sistema. E 4, pacote de trabalho. Quando falamos em pacote de trabalho, são os pacotes de entrega, os produtos ou subprodutos, ou serviços ou subserviços que serão entregues após a realização de cada etapa. Vejamos isso de uma forma melhor. Então, nós temos aqui o primeiro nível, que é a área física, construção de uma subestação. Temos o segundo nível, item principal. Então, a construção dessa subestação se divide em construção civil da subestação e a montagem eletromecânica da subestação. No sistema, já temos uma decomposição do item principal, no terceiro nível, onde nós vamos ter aqui a construção civil envolve a construção de uma casa de comando e de um pátio. No caso da montagem eletromecânica da subestação, ela vai se dividir em montagem de equipamentos, materiais de montagem, testes e comissionamentos. Por sua vez, no quarto nível, nós já temos um detalhamento do sistema. Por exemplo, na casa de comando, nós já temos os pacotes de trabalho ou divisionamento. Temos o pacote de trabalho ou a sua subdivisão em infraestrutura, superestrutura, coberturas, alvenaria, revestimentos, pisos, esquadrias, pinturas, etc. Do mesmo jeito vai ocorrer com pátio, assim como ocorre também com, por exemplo, montagem de equipamentos. Nós temos aí para-raios, nós temos trifásico de corrente, chaves secundárias, disjuntor, etc.
Dessa forma, nós conseguimos visualizar de maneira gráfica como é formado esse projeto. Por isso que é chamado de estrutura analítica do projeto. Conseguimos visualizar de uma maneira mais simplificada toda a composição desse projeto e temos um ordenamento através de níveis. Um outro exemplo, temos aqui o projeto de construção, onde nós temos uma determinada área, chamada área A, e uma outra área chamada área B. E temos a sua divisão, construção civil e eletromecânica. Do mesmo jeito, a área B, construção civil e eletromecânica. Então, temos o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e aí temos as entregas, que seriam, portanto, aí no caso, uma subdivisão relacionada ao terceiro nível. Nós temos aqui um quarto nível. E assim teremos inúmeros exemplos que servem para ilustrar essa estrutura. Como nós já vimos, percebemos, é muito parecido com um organograma. Também podemos apresentar a estrutura analítica do projeto de uma outra forma visual, que não necessariamente é organograma, onde nós temos aqui o detalhamento por níveis, respeitando, vamos dizer assim, parágrafos ou tabulações. Então, nós temos o primeiro nível, numerado aqui com 01.00, área A, um segundo nível, que é o 01.01, veja que nós tínhamos 01.00, continuamos aqui com o 01, só que agora 01, que é a construção civil. Um terceiro nível, que nós já temos uma subdivisão da construção civil, que é o 01, 01, 01, terraplanagem. O 02 é fundamentações e estruturas. 03, acabamentos arquitetônicos. Assim, a gente consegue ter do mesmo efeito da estrutura analítica do projeto, que parece com organograma, dessa maneira aqui. Qual forma utilizar? Isso vai depender muito do gerente do projeto. Ele é quem vai escolher a melhor forma que ele acha ser adequada para a apresentação desse projeto para a composição. Continuando, temos aqui a mesma estrutura, só que mostrando a construção civil B. Lembra, no primeiro exemplo, nós tínhamos a construção civil da área A e da área B. Então, aquele mesmo projeto apresentado aqui através dessa outra forma estrutural. Aqui temos, portanto, um outro exemplo, da estrutura analítica do projeto através da estratégia de execução em pacotes de trabalho. Nós temos aqui ela na sua forma de organograma e temos aqui uma forma que já vai trazer uma ligação com algo que nós vamos estudar mais à frente, que é o cronograma, onde nós teremos aqui as atividades e o tempo de execução dessas atividades. Então, temos aqui os pacotes de trabalho e a estratégia de execução. Essa estratégia de execução dirá, portanto, quando cada momento deverá ser executado até chegar à entrega desses pacotes. Não existe uma regra única para montar uma EAP. As sugestões a seguir podem facilitar essa tarefa, como, por exemplo, a declaração do escopo, ou escopo executivo, que nós falamos em momento anterior, deve servir como fonte de inspiração. O escopo técnico também pode servir como essa inspiração. Para muitos projetos, o primeiro nível da estrutura analítica pode conter as chamadas etapas genéricas, como criação, o estudo de viabilidade, definição de requisitos, design, execução, teste, implantação, encerramento, treinamento, etc. Caso haja diversas opções de como montar uma EAP, é conveniente que se escolha aquela que seja mais semelhante ao organograma do projeto. E por último, devemos lembrar que, para saber se uma EAP está montada corretamente, podemos fazer um teste respondendo as seguintes perguntas. Ela permite identificar todo o trabalho a ser executado? Ela permite identificar todos os subprodutos a serem obtidos no projeto? Ela permite identificar todos os responsáveis? Ela permite identificar os fornecedores externos a serem contratados? Ela permite identificar todos os recursos? Ela permite identificar todos os custos? As respostas a essas perguntas devem ser sim, para sabermos que temos uma estrutura correta.
Caso seja não, devemos repensar ou redesenhar essa estrutura para atingir o nosso objetivo. Próxima aula, continuaremos.